essa, Flávia Mota, viu? Bem-vinda. Cíntia. Flávia, sobe aqui também. Torquete. A turma fazer um retiro de silêncio ali, passar 3 dias no silêncio, sem celular, né? Passar 4 dias, 5 dias. Flávia Mota passou 13 anos. 13 anos num experimento. Vamos fazer um experimento? Vamos? Eu quero passar uma semana, vou passar 13 anos. Para experimentar mesmo, assim. 13 anos na Patagônia, no meio do nada, sem eletricidade, sem nada industrializado, sem nenhuma comunicação, sem energia elétrica. Só com o quê? O que é que tinha? Água pura, tempo natural, tempo disponível para ser, para crescer, para se transformar, para se conhecer, para ancorar a frequência de tempo das 13 luas na vida real, porque era necessário um experimento para provar que isso realmente funciona, que não precisamos de relógio, que a telepatia é algo que todo mundo é capaz. Então, foi uma aventura. Flávia também viveu 5 anos nesse experimento, que a gente sempre disse que era unidade não comum, não é comunidade. Que era para experimentar essa parada do sincronário, do tempo natural, das 13 luas. Foi um chamado e foi transformador. Transforma-amor, né? 13 anos mesmo? 13 anos, de 2000 a 2013. Caraca. E virou a gente no avesso, né? Assim, de uma programação de DNA totalmente urbano, de São Paulo, de um monte de coisa, para viver na quietude, no frio. Mas apavorante quando a gente fala, né? Mas viver, na verdade, foi incrível. E faria tudo de novo. Só que agora já com a experiência, né? Sem errar tanto. Por que voltou? Não voltei. Não ficou lá, não voltou, não. Não voltei, não. Não, era um experimento, ele durava até 2013. E, bom, no sincronário a gente tem uma coisa que são os trânsitos, né? Que a gente transita do magnético ao cósmico. 4 vezes a gente passa por esses trânsitos, né? Então, começou quando eu estava no magnético, terminou quando eu estava no cósmico, né? De caminhante magnético a caminhante cósmico. E aí, quando esse ciclo cósmico acontece, com todo mundo acontece, tem um momento que vocês passam pelo cósmico. O ciclo se fecha, não é que é você que fala, agora vamos fechar o ciclo, agora vamos viver na Patagônia. Não, a coisa foi acontecendo. Então, quando fechou, fechou. E aí vem a nova aventura. A Cidade Galáctica. Já está todo mundo vivendo nela, sem estar sabendo, né? O que é a Cidade Galáctica? A Cidade Galáctica é onde esse ponto de encontro desses seres que se lembram, que despertam, que decidem viver a realidade assim do flow, né? E aportar, em vez de aportar para o mundo 1260, que contamina, que destrói, tarará, tarará, pegar todos os seus dons, talentos e aportar para a transformação, para outro mundo. E essa coisa do novo tempo, né, do sincronário e tal, ele é uma tecnologia de transformação. Então, tem toda uma parada lá de pulsares, umas coisas muito loucas. Quando você coloca tudo aquilo em prática, tudo que a gente faz se potencializa muito. E esse foi o experimento, né? Então, agora, a nova aventura é essa, fazer essa cidade galáctica. Ela está sendo pulsada, em algum momento ela plasma. Quem vai? Quem vai? Quem larga o 1260? Quem larga? Não é isso que a gente vive no dia a dia. O que todo mundo não, né? Muitas pessoas estão buscando se conectar com as coisas mais naturais, né? É uma tendência. A grande tendência é voltar para casa, voltar para o natural. Então, assim, alimentação natural é tendência? É tendência. Cosmético natural é tendência? É tendência. Construção natural é tendência? Roupa natural? Tudo com natural é tendência, né? Tudo com natural é tendência. O novo normal é o natural. Só que aí tem uma coisa que a gente está esquecendo na busca da versão natural de tudo,
que é o tempo natural. Porque o tempo é uma dimensão tão ampla e tão foda, e que tudo acontece no tempo, que a gente esquece que ele é uma dimensão e já take for granted, né? Considera como, não, o tempo é o tempo, o tempo é o que é. Vamos mudar aqui as coisas que estão aqui, o alimento, a comida, tudo natural. E o tempo? Como é o tempo natural? Então, foi isso que a Flávia trouxe na nossa vida. Como a gente que está em busca de um caso de coisa natural, não se esquecer de uma dimensão que contém todas as outras. Por isso que a gente fala algumas vezes assim, não, só basta trocar essa chave. É porque é uma chave que contém todas as outras. Tudo acontece no tempo. É como se a gente, como bicho, tivesse cagando. Imagina um agricultor que caga para os ciclos da natureza. Não dá, né? Um agricultor que ignora os ciclos da natureza, ele não consegue proceder no trabalho dele. O agricultor é obrigatório ele entender a chuva, sol, a primavera, cada planta, cada coisa tem um momento. Nós somos um agricultor de nós mesmos que desconsidera, foda-se o tempo, foda-se, eu estou aqui, agora o que eu quiser eu faço. Faço o que eu quiser. Foda-se, não é nada a ver não. O que pode o calendário? Fevereiro, julho é férias, então foda-se. Mas quem foi que falou que julho é julho? Que isso? Se um dia baixar a nave, os ET baixar aí, né? Aí, na versão norte-americana, né? Os ET vão baixar na Casa Branca, né? Lógico, né? Os ET na versão, vai baixar na frente. Eu vou querer falar com quem? Com o presidente dos Estados Unidos, lógico, né? O ET quer falar com quem? Quer falar com o presidente dos Estados Unidos, lógico, é quem importa. Aí vai chegar lá com o presidente dos Estados Unidos, irmão, beleza, os ET aqui, tá. Os americanos com a arma apontada assim, não, relaxa aí, mano, relaxa aí que a gente for assim, a gente mata vocês, então nem precisa fazer nada. Que senão... Aí, o ET vai perguntar, olha, como é que tá o rolê aí, como é que estão as coisas, como é que funciona o rolê de vocês. E acho que uma das perguntas básicas do ET é como é que vocês navegam na dimensão do tempo, né? Que é a quarta dimensão, são a terceira dimensão, como é que vocês navegam, né? E aí, o presidente vai falar, não, a gente tem aqui divide em anos, né? A gente divide em anos aqui a parada. Aí por que divide em anos? Não, porque 365 dias é o giro do Sol, da Terra. Aí o ET vai falar, beleza, verified, é isso mesmo. Realmente a gente vê daqui de cima que realmente 365, pô, vocês estão firmados aí mesmo, parabéns. Aí o presidente vai continuar, não, aí isso aqui para organizar, a gente dividiu esse 365 em 12 meses. Aí o ET, mas por que 12? Aí pergunta para o assessor, por que 12? Aí o assessor, ponto assessor, a Casa Branca inteira, por que 12? Até que chega a estagiária lá e faz, eu divido em 13. Aí o ET, como é que é a história, menina? Divide em quem? Em 13? Porque assim, a gente usa o sincronário, né, que divide em 13, porque dentro do ciclo do 365 tem 13 luas. Aí o ET, não, isso aí está checked, isso aí realmente a gente procede. Agora o 12, não procede. Aí o presidente fica doido, que história é essa, rapaz? É 12 mesmo, não sei o quê. Aí, então, assim, é como se não existe o calendário, a forma como a gente mede o tempo, calendário, né? A gente tem que remember que é uma invenção humana de 1500 e pouco, feito por um Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa Gregório XIII, que criou essa forma de medir o tempo com toda a intenção de fazer o procedimento de cobrança de impostos mais otimizados para ele, e por isso dividiu em 12, porque era melhor assim. Ainda loteou os meses com o nome dos amigos para fazer o H, né? Tipo lotear ministério, né? Não, o imperador Júlio, mês para tu, irmão. Toma para tu um mês. Augusto, toma agosto para tu, vou dar um mês para tu. É tipo loteamento de ministério. Loteou os ministérios dos meses para fazer H com as pessoas poderosas. Aí dividiu os meses assim e pronto. É isso. Aí um mês tem 28 dias, o outro tem 30, 31, 29, putaria. Nada na natureza é essa putaria de 28, 30, 31. Uma zona. O negócio é tudo ciclo organizado, irmão. Aí desconectou. Então, por isso que o lance do estudo do tempo é muito sério. Porque é uma chave que está em cima de todas. Aí você muda essa chave, não quer dizer que vai iluminar. Não, mas é um melhor, primeiro,
Imagina ter um dominó, aquele dominó enfileirado. Qual é a peça que você bate para cair mais peça? A primeira, né, porra? A primeira vai bater no meio, porra? Não. Então, o tempo é como se fosse a primeira peça. A que vale mais a pena focar no meu entendimento, né? Porque desbloqueia mais coisas. E aí tem a ver com o fluxo também, porque é como você está tocando bola com a natureza. Existe um ciclo da natureza. Alguém duvida que tem ciclo? Primavera, verão, outono e inverno? Porra, só tem esse ciclo só? Esses são os ciclos macro observáveis e tal. Tem ciclo sobre ciclo, é só ciclo, só tem isso. É tudo ciclo, nada não é ciclo. Tudo é ciclo. Pequeno, grande, médio, não sei o quê, ciclo sobre ciclo, a porra toda. Vamos estudar isso. Porque se a gente estuda isso, a gente consegue surfar no ciclo. Surfar no ciclo. Vou plantar um negócio na época certa, vou plantar na época errada. Aí eu vou contra a natureza, remar contra a natureza, que doidice. Aí quando você começa a navegar certo, e a gente vive nosso dia a dia já há uns 2 anos, essa navegação, e eu diria assim, principalmente dos meses, se você se abre a camada, esquece um pouco o Kim, meu Kim, para que serve meu Kim, não sei o que, ficar somando Kim, pode ser também, mas se abre a entender quais são os 13 meses, quando eles começam, e qual é a energia de cada mês. Imagina se setembro, a palavra setembro tivesse um significado. Setembro, porra, setembro tem um puta significado, setembro. E todo ano, o setembro, além do significado dele, a cada ano tem um significado específico de setembro para aquele ano. E aí você se programa baseado nesses significados. O nosso significado é tipo assim, não, o que é fevereiro? Fevereiro é carnaval. Fevereiro é depois das férias, que é janeiro. E o que é setembro? Setembro é logo depois das férias do meio do ano, sabe? As referências é só isso. Os dias de consumo, né? Os feriados de consumo são as referências. Aí a gente fica no tempo artificial. Aí tudo é artificial, porque está dentro de uma camada maior que é artificial. Você pode trocar a alimentação, você pode trocar o vestuário, mas se você não mexe no tempo também, aí você está tudo indo contra a maré do tempo. É isso, Torquete? Faz sentido? Ou não? E sim, muito sentido, né? Eu costumo abordar essa história pelo lado da biosfera, né? Porque a espécie humana se esquece que é uma das demais espécies que compõem a esfera da vida. E a esfera da vida tem um biorritmo, né? Que a gente está muito inconsciente, né? Quando a gente está nesse tempo artificializado, a gente está correndo atrás de algo e sai do momento presente, né? A gente sai de dentro de si para ir para o exterior e acreditando que a realidade é aquilo que está fora, não aquilo que está dentro. Então a gente perde a consciência com o nosso próprio biorritmo, que tem relação com a cronobiologia, com a natureza, com aquilo, com o pulsar do nosso coração, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente deseja, com os nossos talentos, com aquilo que a gente veio ser e manifestar nessa existência. E isso tudo responde a um ritmo que é maior, que é o ritmo da esfera da vida, né? Então, quando a gente fala de 13 luas de 28 dias num ano solar, na realidade, nós estamos falando de um biorritmo biosférico. E quantos de nós estamos conscientes disso no presente? Né? Então, essa coisa de retornar ao tempo natural, como o Murilo dizia, né? A calenda romana, o calendário gregoriano, ele vem de uma criação humana dos imperadores, né? Porque quando a gente fala de Július e Augustus, são os Césares, os meses de 31 dias de sequência, né, que respondem a uma ordem de coleta de imposto, né, ignorando totalmente os ciclos femininos, as lunações, e mais, foi imposto com base na lei do ferro e fogo, literalmente, porque as pessoas, naquele momento em que o calendário era imposto, né, à sociedade, e que seguiam os ciclos da natureza, os solstícios, os equinócios, as luas cheias, o que acontecia com essas pessoas? Quem é que se recorda? Alguém estava lá e se lembra?
que aconteciam com os pagãos, as mulheres, né? Exatamente. Então, isso foi uma cultura imposta à sociedade com base no medo, né? Com base em algo que simplesmente borrou da face da terra as pessoas que guardavam essa memória. Então, é muito importante a gente recordar e entender que, quando a gente fala de 13 luas de 28 dias, a primeira coisa que se me dá licença, quando a gente fala desse assunto, a gente sempre toca nisso falando de quins, de sincronário, né? Porque é a parte encantadora da informação. Né? Geralmente as pessoas chegam porque você sabe qual é seu Kim? Eu sou não sei o quê, minha onda encantada é essa, minha família é essa, meu Kim é esse. Mas quantos de nós nos recordamos que, nesse momento, nós estamos numa nave, navegando no espaço, autorregulada pela incidência da luz solar? Isso é ciência. Porque só existe vida na esfera da vida porque tem síntese de luz. É a interação da luz com o cristal e a água que gera a vida. Então, é importante a gente entender que, quando a gente fala da lei do tempo, a gente está falando de algo, quer dizer, o que nós estudamos, de fato, é uma ciência, né, que se chama lei do tempo. Não tem nada a ver com o calendário maia. Isso é muitíssimo importante as pessoas entenderem. Porque são os ciclos de tempo que regulam a entrada da luz na esfera da vida. E, quando a gente fala de ciclo de tempo, a gente está falando de solstício e equinócio, de lei de alternância, de dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se eu tenho um dia de verão, eu tenho um dia assim de entrada de luz. E a noite é assim, ó. Quando eu estou num dia de inverno, é o contrário, né? Eu tenho um dia curto, uma noite longa. Se eu tenho uma noite de lua minguante, não é o mesmo que uma noite de lua cheia. Nós temos luz numa noite de lua cheia. Você sai na rua ou no meio da mata, você enxerga a trilha. Agora, sai numa noite de lua minguante, você vai enxergar a trilha? E ela está refletindo o quê? A luz do sol. Então, são os ciclos da natureza. Então, tem muita gente que fala, mas o tempo não existe. Isso é uma criação humana. Claro que existe. Nós estamos falando de um tempo que regula a entrada de luz. E a gente tem que entender que luz é longitude de onda. Estou falando de espectro, de ondas longas, ondas curtas. Nós só enxergamos o espectro do meio. O que é ondas longas, ondas curtas, o nosso olho não capta. E eu só estou aqui falando com vocês porque está entrando luz pela retina dos meus olhos. O meu fundo de olho capta essa luz, manda para a pineal vai ativar todo o meu sistema hormonal. Isso não é espiritual, também é, mas também é científico. Estou falando de funcionamento no meu corpo físico, onde a minha alma está ancorada para navegar nessa nave de tempo. Então, nesse sentido, as informações todas estão interligadas. A vida é interdimensional. Então, acho que é esse o recado. Assim. Eu, do ponto de vista da lei do tempo, eu trago essa informação para essa realidade. E é isso que nós temos que ensinar. Isso que as pessoas têm que aprender. Isso tem que ser matéria de escola. Né? Tem que sair do mundo do misticismo. É uma informação mística? Também é. Porque nós dizemos que a lei do tempo ela unifica a arte, ciência e espiritualidade. Não existe separação. Porque aqui nós estudamos a história planetária. E dentro da história planetária nós temos muitos mensageiros, muitas culturas, muitas formas de expressão de uma mesma fonte comum. Né? Mas desde culturas diferentes, de tempos diferentes, de línguas diferentes, de entendimentos diferentes, mas a fonte da luz é uma. E o nosso Sol é como uma repetidora de sinal de celular. Porque está repetindo de Alcione, que está repetindo do centro galáctico, de dimensões e esferas muito maiores. Então, isso tem que ser matéria de escola, gente.
Quando a gente fala de ciclos, de tempo, como é que uma menina, uma criança como a filha de vocês, na idade dela, ela tem que começar a entender que ela tem ciclos. Entende? Os meninos também, porque depois cresce, fica adulto, fica brigando. Né? Fica casal, eu não quero namorar hoje, mas você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas por quê? Porque eu estou num momento do meu ciclo que eu estou em outra coisa. Eu estou para dentro, não estou para fora. Só que as crianças não são ensinadas. Quando eu falo de meninos e meninas, porque são ritmos internos que são totalmente ignorados, às custas de anticoncepcionais, de condutas sociais, daquilo que você tem que atender, porque você é marido, porque você é esposa, não porque você é o que você é e porque você responde a um biorritmo. Né? E que isso te forma, enfim, é a partir daí que a sua alma se expressa, que você, a partir do seu sentir, e isso tudo está relacionado com a luz. Né? Então, quando a gente vê uma imagem de um ser iluminado, a primeira coisa que a gente vê é um halo dourado em cima da cabeça. Né? Mas isso é a nossa glândula pineal iluminada, acesa. Né? Mas quantos de nós estamos conscientes disso nesse momento? Né? Então é isso. Eu sou Kim 152, humano solar amarelo. Eu pulso com o fim de influenciar, realizando a sabedoria, selo o processo do livre-arbítrio com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder da elegância. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Nós dois. Só cristal. Tá ligada. E por onde começar? Pelo teu coração. Que é ele que está pulsando nesse momento agora com a respiração solar, né? Então, o início é para dentro, é pela auto-reflexão, né? Assim, quando a gente fala de tempo natural, na realidade a gente também está falando de mente natural. Porque quando a gente sai do momento presente, né, a gente viveu no passado ou no futuro, nós estamos muito pouco conscientes da realidade, do presente, daquilo que está acontecendo aqui agora, da informação que está chegando aqui agora, né? Então, eu acho que a grande oportunidade, o princípio de tudo é a disciplina de estar no momento presente e de conhecer a sua própria mente. Porque o efeito, a gente costuma dizer, né, eu aprendi isso estudando a lei do tempo, porque eu, como todo mundo, sempre fui muito inconsciente de tudo isso, inclusive do meu próprio ser, né? Porque também nasci em São Paulo, cresci aqui, tive vida aqui. Em um momento, conheci essa informação, e quando digo isso, digo há 25 anos atrás. Né? Também deixei uma carreira, deixei uma vida assim, uma carreira internacionalizada. Eu viajei por muitos países, trabalhava com intercâmbio, tem toda uma história por trás disso. Né? Só que tem certas coisas que não somos nós que escolhemos. A gente não tem escolha, na realidade, em algumas questões da vida da gente. Ou a gente faz, ou a gente adoece, né? Então, eu, em um momento da minha vida, enfrentei algo assim. E esse começo é realmente estar no momento presente, conhecer o que a gente pensa, porque todo o lixo que está criado fora, quando a gente fala que a gente vive essa esfera da tecnosfera, né, que é criada pela frequência mecânica de tempo, por essa crença de que tempo é dinheiro, por esses 12 meses da calenda, 60 minutos do relógio, que gera toda essa aceleração entrópica da nossa vida. Quando a gente fala de entropia, nós estamos falando de uma máxima divergência e desorganização da esfera da vida, porque isso significa, né? Entropia é o oposto de sintropia. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas esse é um conceito que vem da matemática, dos anos 40, de um matemático italiano chamado Luigi Fantapié, que foi um dos fundadores da Escola Politécnica da USP, e que, enquanto estava no Brasil, começou a conceber a questão da entropia e da sintropia, resolvendo a equação de Einstein. Né? Então, ele diz que existe um tempo que vem do passado em direção ao presente,
desorganizando a matéria, mas que, simultaneamente, existe um tempo que vem do futuro em direção ao presente, organizando a matéria. As duas coisas acontecem simultâneas, né? Então, aonde é que você deve estar? É no momento presente, é onde toda essa memória se organiza. Então, esse é o ponto de partida. Mas é o mais difícil de tudo, porque quantos de nós conseguem estar conscientes no momento presente todo o tempo? Né? E o que nos tira disso é exatamente essa aceleração. Né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é um exercício para todos nós. Né? A gente fala isso, mas é uma prática que somos todos postos à prova o tempo todo, né? Inclusive eu que estou falando aqui nesse momento, né? Com as situações que a gente enfrenta na vida. Mas é o grande exercício. Sabe, sobre passado, futuro, tempo, eu lembrei de uma história com as minhas filhas, elas estão aqui, né? Que é interessante. Eu e Murilo, a gente, há alguns anos, tem dado atenção a viver o agora, né? E passou a ser um valor da nossa família, né? Porque se passou a ser um valor meu e um valor de Murilo, é o valor do nosso campo familiar. E a Tonton é recém-chegada nesse campo familiar. Ela tem 2 anos. A Tina já tem 6, faz 7 semana que vem. E a Tonton, eu estava dirigindo no carro e a Tonton queria fazer alguma coisa que eu não me recordo o que é. Aí eu falei, filha, agora não dá. Agora eu não consigo fazer isso. Você vai ter que esperar. Aí a Tonton falou, e ontem? Aí, porque ela confundia ainda ontem com amanhã. E ontem, mãe? Aí a Tina, não é ontem, eu acho que você está querendo dizer amanhã. Mas olha só, Tonton, deixa eu te explicar. Ontem e amanhã não existe. Isso é uma ilusão da sua cabeça. Só existe o aqui e o agora. E no agora, a mamãe está dizendo que não dá. Aí eu falei, gratidão, é fácil, é mais fácil ter um segundo filho do que o primeiro. O segundo ajuda a educar o primeiro, né? O primeiro ajuda a educar o segundo. Existe, Black, eu acredito que existe uma alfabetização a ser feita, né? Porque para eu ensinar o calendário para as minhas filhas, o básico elas decorarem 12 palavras, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, em ordem, e decorarem 7 dias da semana, segunda a domingo, em ordem. Não é? Essa é a alfabetização do calendário, para minha filha poder olhar aqueles meses e dias e entender. Então, no sincronário, eu diria que o que eu começaria é aprender os 13 tons, que são os 13 meses. Porra, vou aprender qual é o nome do janeiro. O janeiro chama magnético. O fevereiro chama lunar. O março, estou falando, o terceiro, né, chama elétrico e por aí vai. Tem 13. Então você tem que decorar 13 palavras, saber em ordem. E, como não é só uma palavra, tem um significado, entender o que significa ser magnético. E você vai descobrir que é uma delícia, por quê? Porque é uma espécie de jornada do herói. Ou seja, tem uma lógica. Sabe a jornada do herói? Começa aqui, vem para cá. Inclusive, a ordem dos 13 meses do ano, que chama luas, mas é tipo meses das 13 luas, essa ordem do magnético ao cósmico, você pode criar um roteiro de um filme. Você pode planejar um dia, eu vou fazer uma imersão aqui. Eu posso criar a imersão como se fosse 13 pulsos, 13. Primeiro define o propósito, depois vem as tretas, ativa o serviço, dá a forma. É uma jornada do herói. Dá para construir um filme com isso aí. Então, é o filme da vida, no tempo ali, nos 13 meses. Então, eu começaria assim, aprendendo essa alfabeto, tem que aprender as palavras. Sim. E agora é o momento, porque a gente está na primeira lua, terminando a primeira lua, né? Tá. Primeira lua do ano, está terminando amanhã. Então, o ano está só começando. Olha que interessante. Presta atenção, são 13 meses. Nós estamos no primeiro mês. Acabou de começar o ano começou 26 de julho. Tem uma explicação. Aceita que é. Mas existe uma explicação. Aceita. Tem uma explicação. Elas podem falar 2 horas sobre por que 26 de julho. Mas aceita. Que a gente avança. Então,
estamos no primeiro mês, estamos no janeiro do rolê. São 13, estamos no janeiro. Só que nós estamos no penúltimo dia do janeiro. Agora, quando der meia-noite, vira o último dia do janeiro, que tem 28 dias. Hoje é o 27º dia, que é o penúltimo. E esse janeiro, resumidamente, é um mês, como é o início, do propósito, em que você seta a intenção. Então, é como se fosse um mês. Então, imagina uma empresa, é o que a gente vive. A gente sabe que o mês é sobre isso, que é um mês de início de planejamento. Imagina ficar fazendo planejamento estratégico no 8º mês, está louco? Pô, está louco, mano. É aqui que vai o planejamento estratégico. É agora, é nesse agora. Então, fica aí na oportunidade, tipo, amanhã é um dia muito foda, muito importante. Amanhã é o último dia do primeiro mês. É o último dia, e a gente sente, né, como na última semana, nos últimos dias, é onde vem a força da energia daquele mês. Aí vai começar o lunar, que Aí vem o lunar, que é o mês do desafio. Isso, Brasil. Que é para a gente equilibrar os desafios. Aí é assim, os prós e os contras. Não é nada, ai, que medo do desafio. Não, é prós e os contras. Isso vai dar certo, isso aqui não dá, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Então, no desafio, é o quê? Pensar nas soluções já das coisas que podem dar errado, entendeu? Aí, 28 dias no desafio. Vai. Depois vai. Os 13 tons, né, ou as 13 luas do ano, elas também correspondem às suas 13 articulações no corpo. São as tuas 13 articulações que dão movimento ao seu corpo. Então, nós dizemos que as 13 luas também dão movimento ao tempo. Né? Quando a gente fala de movimento de onda, é isso que ocorre. Então, são 13 etapas. A primeira é a que magnetiza o propósito. A segunda vai polarizar. Então, o movimento é de polarização. Você tem o magnético, você vai fazer polarizar. Depois vem o 3, que vai entrar em ativação. Depois da ativação vem a forma, que são 4. Depois a forma é entonada ou é comandada para adquirir um ritmo, que é a 6ª lua. Né? Vem o 7º, a 7ª lua, que é a lua da canalização, é o centro, é a sua coluna, é a que vai inspirar para partir para o movimento concretamente. Né? Quando a gente modela, depois realiza, depois que a questão está realizada, a gente vai aperfeiçoar, liberar, cristalizar para poder transcender. Então, são as 3 etapas de movimento da vida, do tempo, das luas, do seu próprio corpo, que põem toda a questão da organização no tempo em movimento. Quando você é consciente disso, você usa isso a seu favor. Então, agora, por exemplo, a gente está finalizando a primeira lua, que é a lua que nós estamos magnetizando os nossos propósitos. Então, qual é meu propósito? O que eu quero atrair para desenvolver durante essas 13 luas do ano, que estão só começando? Então, a partir do momento que eu atrair, no próximo ciclo de 28 dias, eu vou olhar para tudo isso e falar, bom, tá bom, eu tenho tudo isso aqui, mas o que me serve? E o que não serve? Começar a meio que separar o joio do trigo. Depois que você fez esse processo, você vai olhar e falar, bom, então eu sei que isso me serve, e com isso, como é que eu ativo? Né? Qual é o meu servir a partir disso? Né? O que eu tenho que desenvolver? O que eu tenho que ativar para pôr o fluxo em movimento? Então, é trazer para a consciência mesmo o movimento da vida e ativar e ir a favor desse flow, não ficar lutando contra. Porque quando a gente entra nessa coisa do 1260, a gente fica prisioneiro das coisas que a gente quer. E quando eu quero, é meu ego que quer. Eu não me entrego para o fluxo e para o processo. Né? Então, acho que a grande magia das 13 luas, hoje a gente falou de entrega durante o dia, muitas vezes. Né? É você também se render para esse processo, mas de forma consciente, usando isso também a seu favor. Né? Isso é inteligência. Sim, porque os chakras são nossos centros de ativação. Né? No sincronário 13 luas, todas as luas têm 28 dias, que é o mesmo que 4 semanas perfeitas de 7 dias. Então, em todas as semanas, cada um dos dias, você está ativando um dos seus 7 centros sagrados. Essa ativação vem semanalmente, nos dias da semana.
né, que é a construção da realidade, inclusive da realidade mental, porque isso se reproduz no que nós chamamos de heptágono da mente. Quando você olha na Bíblia, está lá Deus dizendo que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, esse 7º é o centro do cubo. E toda a estrutura de realidade é cúbica. Se você olha para uma molécula de água, ela é cúbica, né? Isso se reflete em muitas esferas da vida, né? Na estrutura da própria vida. Enfim, tem assunto para... Cada dia da semana tem um chakra. Que delícia saber que cada dia da semana tem um chakra. Vê que delícia, vê que informação interessante saber. Como você usa essa informação? Hoje é plexo solar. Hoje. Amanhã é cardíaco. Olha que interessante. Você planejar as coisas, as reuniões, baseado nessa informação. Porque eu estava na camada dos meses. Essa pergunta dele traz a camada dos dias. Na camada dos dias entram os chakras. Aí o Kim do dia, né? Que traz uma energia. Aí tem mais o Kim do dia. São muitos ciclos em cima de ciclos. O Murilo falou muito sobre significado, né? E a gente estava falando sobre vida, assim, né? Vida é a busca por significado, né? Que significado minha vida tem? E eu acredito que trazer essa energia, saber o que é essa energia que esses 28 dias vai trazer, né? Qual é essa energia que está pulsando e que está entrando e que a Terra está recebendo naquele dia, traz um significado, né? Tu traz uma camada de significado para a tua vida. É assim que toca a minha alma nesse lugar, né? Do significado. E é interessante que eu uso como matriz para tudo. Eu tenho uma marca de roupa, a Raw, junto com a Isa e com a Milena, e a gente fez a primeira coleção. Quando a gente fez a segunda, na segunda travou em várias coisas. E a Isa, nossa, Dani, o que é isso, né? A gente já era para ter lançado essa coleção. Isso que eu falei, amiga, a gente está no tom do desafio. É isso mesmo, é a polaridade se manifestando. E aí a gente lança a terceira, depois de ter superado esses desafios, e agora vamos para a 4ª coleção. E é interessantíssimo, né, Isa? Como nessa 4ª coleção, de fato, a Raw está tomando forma. Como ela está manifestando quem ela é. Então, eu levo para várias coisas da minha vida, até para como eu vejo, né, uma empresa nascendo, até para um atendimento que eu vou fazer. Eu faço atendimento pensando nos 13 tons, porque você chega ao propósito e você quer chegar na transcendência daquilo que foi trazido, né? Então, se eu estou ouvindo uma pessoa e ela está me trazendo essa dor, esse é o propósito. O convite é como transcender essa dor. Mas a gente vai chegar junto, né? A gente pode chegar junto. E com essa consciência de que cada encontro tem essa energia. E como a gente surfa isso junto. E com a empresa também. E com relacionamentos, coincidentemente, sincronicamente, né? Eu e Murilo, a gente se conheceu no Anel Lua Magnética. Eu sou Lua Magnética. E cada ano é regido por um Kim, né? Isso, cada anel, né? Esses 13 meses é regido por uma energia. E quando eu e Murilo a gente se conheceu, em 2007, foi na lua cósmica de um anel, cujo regente do anel, cujo regente do anel era a Lua Magnética, o meu Kim. Todo mundo se perdeu já. É muita informação já. Agora, o importante é assim, isso não é uma coisa que vocês vão aprender, é uma coisa que vocês vão lembrar. Não é tão complicado. Acontece que quando está todo mundo organizado... Porque, se eu te falar para você esquece o teu Google Calendar, tira todas as agendas que vocês têm e quero ver você saber se 1º de janeiro, que dia da semana que cai, 1º de fevereiro, que dia da semana que cai. Ninguém vai saber, porque é muito mais complicado você saber uma matriz tudo desorganizada do que uma organizada. Só que está todo mundo formatado, desde criança, naquele 12 meses, 30, 31. Então, parece que aquilo ali é o normal. Mas, na verdade, é muito mais complicado. Então, assim, não se preocupem em querer aprender tudo num dia só. É só uma informação que a gente lembra. Existe algo que já está acontecendo, que já está informando cada um de vocês, e a gente só precisa pôr consciente aquilo que está inconsciente. E a lei do tempo é isso. Você põe consciente o que está inconsciente. Não é um negócio que aprende, que decora, que aplica, que é uma teoria. Está rolando já. O sincronato está te seguindo, você codifica a tua vida, passado, presente, futuro, da tua família, de todo mundo, são códigos invioláveis.
você vai ter todas as respostas. Então, já está tudo lá, a gente só vai precisar lembrar, né? Que a gente foi forçado a esquecer. Mas como esse é um momento planetário, onde todo mundo está aqui, porque você pediu para vir aqui, pediu para lembrar, nesse momento, porque está rolando uma transição poderosa. Se a gente não lembrar, a gente não sei o que vai acontecer, a gente vai voltar para casa, falar, né? Então, agora é o momento de todo mundo lembrar, cada um vai lembrar a sua parte, vai lembrar o que cada um tem que fazer, qual é a sua tarefa dentro desse todo, a parte do quebra-cabeça que corresponde a cada um. E esse tudo vai virar um todo, né? Isso é muito. Lua cósmica, total você aí. Lua cósmica é o que eu sou. Sabe o que está vindo na minha cabeça? Assim, tem uma coisa subliminar em tudo isso, uma mensagem que está por trás, que é entrar em acordo. Então, né, a gente quer entrar em acordo com um acordo cósmico, a gente quer entrar num acordo cósmico que nós mesmos, num nível de consciência muito aberto, muito aberto, decidimos funcionar. Nós decidimos funcionar de uma maneira, tem uma dança que a gente decidiu. Nesse lugar que eu estou falando que a gente decidiu, todo mundo está lá, porque todo mundo é o mesmo. Então, agora a gente precisa entrar em acordo com nós mesmos nesse lugar. E, para isso, tem um pedido da gente entrar em acordo entre nós. E aí, tem uma inteligência, que é como a existência funciona, que é, quando existe um acordo, tem uma intenção comum. Se tem uma intenção comum, tem uma criação. Se tem uma criação, emite uma energia, e emitindo essa energia, você está sendo afetado e afetando através dessa energia. Se todo mundo ficar consciente de que precisa entrar em acordo e realmente fala, legal, qual que é o acordo então? Qual é a referência? Referência é como eu pensei lá, ali. A gente começa a entrar num acordo que, de repente, todo mundo tem uma mesma intenção no dia, uma mesma intenção no ano, uma mesma intenção no mês, uma mesma intenção na era, uma mesma intenção no século, uma mesma intenção. E aí a gente vai vendo os ciclos dentro dos ciclos dessas intenções, que vão sendo ressignificadas através do nível de consciência que a gente vai alcançando. Quanto mais profundo o nível de consciência, mais compreensão do que aquela intenção representa e como a matemática divina se comporta através de todos os códigos criados na realidade que estamos para fazer essa dança ser coerente em todas as figuras que vão se revelar através da abertura que a gente vai ter de entender essa linguagem que está em maior ressonância com como a existência que nós inventamos funciona na sua origem, para que quando a gente chegue lá, transcenda, e a gente brinque de outra coisa ainda mais abrangente, que vai nos revelar uma nova representação de um ciclo que a gente nem sabe mais do que a gente está falando. Queremos chegar lá, vamos se unir e entrar em acordo. É isso. Nós somos feitos de luz. Falou Lua Cósmica. Queria começar a fechar esse campo, né? A gente começar a convergir assim. Tchai, posso convergir aqui Dali. com a música? Dali.